Olá pessoal, muito bem, estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor aqui de filosofia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E vamos então aí acompanhar qual é o assunto da nossa aula desse momento. Vamos lá. Então nós estamos aqui na aula 4, o objetivo do conhecimento vai falar sobre a linguagem na filosofia e a reflexão heideggeriana, né? O problema do ser. Dentro desse tema, nós vamos ver a questão do ser em Heidegger, os conceitos de ser e ente, os traços existenciais característicos do ser, que é ser no mundo, a existência, a temporalidade e a finitude. Então, a aula de hoje vai ser uma aula, bastante carregada de conceitos heideggerianos do existencialismo. Vamos lá, juntos. Então, vamos falar um pouco hoje sobre questões existencialistas. Nós estamos dentro do campo, na filosofia chamado existencialismo. E nós vamos trazer aqui o pensamento, de um filósofo, muito importante, para esse momento, que é o filósofo Martin Heidegger, que vamos falar então sobre a questão do ser, dentro do seu pensamento aí, o que ele propôs, com toda a sua construção na história do pensamento. Então vamos começar aqui conhecendo quem é Heidegger. Heidegger então foi um filósofo alemão, que nasceu, viveu nesse período aí, até 1976, e ele é conhecido por suas contribuições na área da fenomenologia e ao existencialismo. Uma coisa para ele não se distanciava da outra. Então, a fenomenologia, que estuda a questão daquilo que se manifesta, daquilo que aparece, dos fenômenos, e o existencialismo, que vai trabalhar, então, a corrente que vai trabalhar com a questão da existência humana e o ser humano no mundo. Então, é dentro desse aspecto que ele vai, então, trabalhar, costurar o seu pensamento. Ele tem um livro chamado Ser e Tempo, que é um livro que praticamente está baseado em toda essa teoria dele que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. Então, vamos começar aqui, pensando, já conhecendo um pouco da sua filosofia, que é chamada de ontologia do ser. Então, dentro dessa obra Ser e Tempo, ele vai explorar a ontologia do ser. Então, ela vai focar o quê? Na condição humana, é claro, vai partir dessa condição humana. Em relação ao tempo, nós estamos no tempo, nós vivemos no tempo, que ele vai chamar de temporalidade, destacando conceitos como ser aí, que na palavra alemã quer dizer Dasein, ou Dasein, Dasein, e ser para a morte. Então, basicamente, o Heidegger ele vai pensar, a partir desses conceitos que ele vai utilizar, que o ser humano é um ser que está aí no mundo, mas que ele é um ser também para a morte. Ele é um ser que está aí, mas que em determinado momento, que ninguém sabe qual é, ele não estará mais aí, porque ele é um ser para a morte. Então, esse aí é uma base dura do existencialismo, que o Heidegger vai enfrentar, vai explicar para nós. Então, vamos ver aqui a questão do ser em Heidegger. E aqui nós podemos começar fazendo uma provocação que é heideggeriana, que foi ele que fez essa provocação lá em Ser e Tempo, quando ele pergunta por que há algo em vez do nada. Por que há algo no lugar do nada? Por que algo? E por que há algo? Então, são questões assim, parece um jogo de palavras, mas ele está justamente especulando essa questão que é puramente ontológica, que é puramente voltada para o ser. Então, ela é toda orientada para a solução dessa questão. Por que existem as coisas em vez do nada? Por que as coisas estão aí? Por que eu estou aqui? Então, são essas questões
ontológicas, né, que ele vai destrinchando aí de uma maneira muito, né, reflexiva, muitas vezes complexa. A gente vai tentar aqui tornar essas ideias um pouco mais simples para a gente entender, né, mas o seu pensamento realmente é um pensamento um pouco complexo. Então, nessa questão porque há algo em vez de nada, ou no lugar do nada, a gente pode, então, pensar e observar o seguinte, ó. Pessoas, coisas. Então, nós vamos olhar aqui. Por que há uma pessoa, por exemplo? Por que há um objeto, uma coisa? Então, a gente vai ver aqui. Qual é a questão do ser em Heidegger? Por que há essa mulher? Por que há aquela mesa aqui? Por que eu estou aqui? Por que aí onde você está, você pode olhar agora à sua volta e dizer por que há isso? Por que há aquilo? Então, por que tudo isso existe, na verdade, em vez de não ter nada nesse lugar? Por que esse lugar está ocupado, esse espaço, por um ser? Que ele vai dizer que é um ente, porque nós estamos vendo, né, existencialmente. Então, são essas questões que o Heidegger vai indagar. Né? Vai indagar. Seres estão aí, coisas estão aí, então fenômenos estão aí na natureza. E ele vai pensar por que eles estão aí. De que forma nós podemos pensar a existência desses seres todos, né? E aí é o que nós chamamos da ontologia do ser. O que é isso? Vamos ver aqui, ó. É uma reflexão de sentido abrangente do ser, como aquilo que se torna possível às múltiplas existências. Então, a ontologia do ser é fazer uma reflexão acerca dessa abrangência de seres, de coisas, de pessoas, de entes que estão no mundo. Então, o que torna possível múltiplas existências no mundo? Então, indagações heideggerianas. Mas aí nós estamos vendo, nós estamos ainda aqui trabalhando, observando fenomenologicamente aquilo que se manifesta, aquilo que aparece para nós. Mas essas coisas aparecem para nós e nós, através dos nossos sentidos, nós captamos as coisas, percebemos as coisas e nós vamos nos perguntar, Heidegger vai perguntar, por que elas estão aí? Então, essa é a questão ontológica do ser. E para a gente entender, então, essa questão do ser e do ente, das coisas que estão aqui, e a questão do ser, ele vai, então, explicar o que é o ser e o que é o ente. Vamos ver aqui, ó, essas duas palavrinhas aqui é que o Heidegger vai... Isso vai gerar uma imensa obra do Heidegger. Pensar o que é o ser e o que é o ente. Vocês falam assim, quando a gente perde alguém, né, uma pessoa que a gente conhece, vai dizer, pô, um ente querido. Né? Um ente querido. Então ele não... Por que um ente querido? Porque ele não está mais, né? Então é um ente querido. Você viu, viveu com esse ente, mas de repente ele desapareceu. Né? Um ente querido. Então, mas o que é o ser, então? O ser desaparece e o ente. Então, Heidegger vai dar uma explicação sobre esses essas duas palavrinhas aqui, que parecem ser bem simples, mas que se desdobra em várias teorias e ideias. Vamos ver para Heidegger o que era o ser e o ente. Vamos, então, acompanhar comigo. Ó. O ente são as coisas no mundo, as coisas que se apresentam a nós, que se caracteriza pela presença das coisas. Então, quando eu falo do ente querido, é porque ele já teve uma presença na vida, na existência. Né? Ele se caracteriza por uma presença, o ente. Então, todas as coisas que existem, que estão aí. Como essa mesa, por exemplo, aqui.
É um ente, ela está aqui, presente. E o ser? Heidegger vai dizer que o ser é o fato de haver o ente. Só há o ser porque há o ente. É o fato de existir algo. É uma pergunta anterior ao ente. Então, o ente está aqui. É uma mesa, é uma cadeira, é um caderno. É tudo que está aí. É uma pessoa. É tudo que está na presença, que eu posso ver, que eu posso, né, tocar, que eu posso estar ali. E o ente é o fato dessa coisa estar aí. Isso é o ser. Né? O ente é a coisa que está aí, é o objeto, ou uma pessoa. O ser é o fato de ela estar aí. Por quê? Porque a pessoa poderia não estar aí. Por que que o João está aí na sala? Está em casa? Está num lugar? Por quê? Porque há o fato de ele existir. É o ser dele. Né? Então, ele vai diferenciar isso. Ente é a coisa, é o objeto, a presença. O ser é o fato daquela coisa estar ali. Né? É o fato de haver o ente. Mas vamos aí entender melhor com exemplos. Vamos lá. O ente é uma mesa, como eu falei para vocês, uma cadeira, um lápis, uma pessoa. A pergunta sobre o ser é por que que essa mesa está aí? É por que que ela apareceu aí? De onde que ela veio? Quando você faz essas perguntas, você deixa de falar do ente e você está falando do ser. Entenderam? João, você está aí? Estou. Mas por que que João está aí? De onde que veio João? Para onde que vai o João depois da morte? Você não está mais falando do ente do João. Você está falando do ser do João. Você está falando do por que que essa mesa está aqui. De onde surgiu a mesa? Quem elaborou a ideia de fazer uma mesa? Por que que o nome dela é mesa? Todas essas questões estão voltadas para o ser dela. Porque o ente está aqui, eu estou vendo na minha presença. Né? Então vamos pensar mais a fundo ainda. Vejam comigo, acompanhem. É uma reflexão sobre o ser, mas é uma reflexão anterior à reflexão sobre o ente. O que quer dizer isso? As coisas que de fato, estão presentes diante de mim. Então, se você está com um caderno na mão, isso é um fato. O caderno está diante de mim. Esse ente está diante de mim. E esse ente, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele não está ali à toa. Um caderno é um ente, você está vendo, você escreve nele. Né? Então, falar do ser é uma reflexão anterior ao ente. Por isso que não importa qual seja o ente. O importante para Heidegger é por que que essas coisas estão aí. Por que que eu percebo que elas estão aí? Quando que eu percebo que elas estão aí? Qual o valor que está sendo dado? E qual a pergunta que eu faço sobre esse ente que está aí? Então, a reflexão é maior do que simplesmente você olhar o objeto. Você ver a presença do objeto. É pensar sobre o objeto que está ali. E aqui ele vai falar da diferença ontológica, que é essa questão do ser e do ente. E aqui eu vou trazer para vocês aqui um exemplo também, para a gente cada vez... Veja bem, eu estou fazendo aqui o máximo possível para trazer uma explicação mais compreensível possível. Olha só, nós falamos do ente, a coisa, o algo. Quem estuda o ente? Deixa eu perguntar para você assim. Por exemplo, um gato. O cientista. Quem estuda a pessoa? O médico conhece o ser humano, o corpo do ser humano. Tem os médicos, estudam o cirurgião, ele sabe
aonde cortar o corpo, fazer uma cirurgia, um transplante. Então ele está mexendo com o que ali? Com o ente, né? Aquele corpo. Então, a ciência, ela está no nível ôntico, no nível material. Quando eu olho para o mundo, eu tento entender como ele é. Eu estou estudando o que? Os entes como eles são. Então você olha para... Você vê a imagem do gato aí, por exemplo. Você olha para um gato, o ente, esse animal. Você vai ver que se você olhar para ele, estudar o gato, você vai ver que ele tem coração, que ele tem intestino, que ele tem um esqueleto, né? Você está estudando o ente, que é o gato. Tá certo? Então, nesse exemplo do gato, vamos ver aqui, ó. Não existe a preocupação em saber por que o gato está aí. Ou seja, por que há gatos no lugar do nada. Então, ele não está preocupado por que o gato existe, o cientista. Ele quer saber que ele tem coração, que ele é isso, se ele quebrou o osso, ele vai consertar. A mesma coisa com qualquer ente, com o ser humano, né? Com uma mesa, se quebrar, eu vou consertar. Então, o cientista, a pessoa que está voltada para aquela profissão, ele vai trabalhar com o ente. Ele vai consertar o ente, se for o caso, né? Agora, o ser. Aí o ser é mais complicado, né? Então, quando ele perguntar por que há gatos no lugar do nada, então já não há mais uma preocupação com o ente, já está uma preocupação com o ser. Mas vamos entender melhor isso aqui com essa imagem que nós estamos aqui, ó, né? Nós estamos falando da diferença ontológica, tá? A diferença ontológica. Quem estuda o ente é o cientista. Quem estuda o ser, o fato de haver algo, é o filósofo, é o metafísico. Ó, eu estou aqui, né, digamos, numa rua, numa cidade, né? Você está vendo prédios ali. Eu estou numa rua, estou na faixa aqui, né? Não está vindo carro de lá, e de repente aparece aqui um navio. Vocês estão vendo um navio aqui? O navio é um ente, mas o lugar do navio é numa rua como essa, no meio de uma cidade, ou é para estar no rio, no mar? Um barco é para estar no mar? Ou é para estar no meio da cidade, andando pela cidade? Quando você vê um navio desse, um barco desse, no meio de uma cidade como essa, quando eu estou aqui, você percebe o ser dele. Ou seja, você pergunta para esse ente, navio, barco, por que ele está aqui? Que aqui não é o lugar dele. Nesse momento, você percebeu o ser, que existe algo. Você percebeu que existe algo. Você percebeu o ser do ente. Porque quando você percebe por que ele está aqui. Você vai para o aniversário, aí você vai cortar o bolo, para dar o parabéns, você vai cortar o bolo, e quando você está cortando o bolo, você bate em alguma coisa no bolo, e você olha para aquilo, e você vê lá um baita de um pedaço de parafuso dentro do bolo, um parafuso, uma chave. Você pergunta, o que essa chave está fazendo aqui dentro do bolo? Você percebeu o ser. Você passou a perguntar, não mais sobre o ente, a chave, mas você percebe que há algo ali, que existe algo. Não, nesse momento, né, é um momento metafísico, nível ontológico. Então, o ente é a presença do ser, perceberam? A chave. Mas por que ela está aí? Quando eu pergunto por que ela está aí, você não está preocupado se é uma chave de uma porta, se é uma chave de fenda, se é uma chave... Você quer saber por que esse ente... Você não olha o ente, o objeto. Você não está preocupado mais com o objeto. Porque quem se preocupa com o objeto é a ciência, que vai distinguir o que é uma coisa... Você apenas se perguntou, eu vou comer meu bolo, meu aniversário, o que essa chave faz aqui? O ser. Né? Então, o ser vem a presença, vem a vinda na presença. Porque o navio está aqui, o cientista estuda a construção do ente. Né? Agora, essa pergunta mais profunda sobre o que é isso, de que se está fazendo aqui, de onde veio... Aí vem os questionamentos, né? Por isso que é metafísica, de onde veio isso? Quando você está vendo uma pessoa aqui, eu estou aqui agora, né, você
tá tudo bem. Você brinca, você conversa, você ri. Quando a pessoa morre, você fica assustado. Meu Deus, aquele ente não está mais aqui. Por que que ele não está mais aqui? Olha a questão metafísica, a questão do ser. Deixou de olhar para o ente porque ele morreu. Tanto é que você se assusta quando você diz, meu Deus, ele... Sabe aquela pessoa assim, morreu, todo mundo fica... Como é que foi? Quer saber, né, das coisas e tal. Mas o fato é, por que que ele morreu? Por que que ele deixou de existir? Por que que ele não está mais aqui? Para onde que ele foi? São questões metafísicas, questões do ser. Porque o ente já não está mais, já não importa mais o ente. Né? Entenderam um pouco essa ideia aí? Eu sei que é um pouco... Estou tentando aqui o máximo para que vocês entendam aqui, tá bom? Então, o ente vem à presença. O que mais? Vamos ver mais um pouquinho aqui sobre isso. Então, o metafísico, ao investigar a vinda à presença, por que que esse navio está aqui? Ele constata o quê? O mistério. Isso que é profundamente metafísico, né? Que é o mistério. Essa pergunta, pessoal, não tem resposta assim. Né? Por que que isso está aqui? É um mistério. A ciência vai dizer, ou seja, como alguém colocou aí, né? Alguém colocou aí, beleza. Mas não é isso que importa aqui. O que estão olhando é por que que ele veio parar aqui, de onde que ele veio, né? Então, e esse objeto grande não é para estar aqui, é o ser dele, se manifestando nesse ente que está aqui. Então, aqui, pessoal, então é uma introdução para a gente entender essa questão do sentido ontológico, né? Da definição ontológica. Agora vamos ver os traços existenciais que são característicos do ser. Né? Já falamos do ser e do ente. Então vamos ver agora os traços do ser. Os traços existenciais do ser, Heidegger vai identificar através, né, do seu trabalho antropológico, de sua pesquisa antropológica, que são traços fundamentais. Quais são os traços fundamentais? Está aqui, ó. Ser no mundo, existência, né, temporalidade e finitude. Esses 4 termos aqui são traços ligados ao ser humano. Por isso que é antropológico, né, ligado ao ser humano. E são traços fundamentais, o quê? Característicos do ser, né? Que são as quais denomina existenciais. Então aqui a gente completa. Ó. Identifica através de sua pesquisa antropológica traços fundamentais, característicos, a gente continua, característicos do ser, aos quais denomina existenciais. Então, esses aqui são os existenciais, ó. Esses 4 pontos aqui, que a gente vai aqui falar, não explicar tudo, vai falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar pelo ser no mundo. É o Dasein, né? O Dasein é o ser aí. Ser no mundo é uma característica do ser aí. Então, nós estamos aqui no mundo, né? Então, o que é esse Dasein, esse ser aí? Vamos ver aqui, ó. O que ele entende por isso, Heidegger? Então, na filosofia de Heidegger, que entende o quê? Que o ser humano, não como um mero organismo natural, aquela parte do gato, né? Mas como ser que habita e convive no mundo, com o mundo. E ele é mundo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, esse aqui é o ser aí, é o ser que está no mundo. É o ser que está aqui, que convive no mundo. De uma maneira ou de outra, ele caiu na existência. Todos nós que estamos aqui, que existimos. E aqui nós vamos ver, então, a questão dos existenciais, né? E a gente vai ver aqui, ó, o seguinte. Tudo isso aqui que se manifesta, né? Nós falamos do gato, uma rua, tudo que existe faz parte da existência, né? Do nosso dia a dia. Nós estamos vendo aqui, ó, uma realidade agora rural, ó, né? Andar de barco,
tão comum na nossa região amazônica, né? Então, o existencial. Nós estamos existindo, pessoal, no meio dos entes, no meio das coisas. Então, tudo isso aqui faz parte dessa questão da existência, né? Está colocado no mundo. E outras coisas, isso aqui é só uma ilustração, e tem tantas e tantas outras coisas que fazem parte disso aí, né? Então, esse aí também é um traço característico do ser, né? O tempo, a temporalidade, a situação existencial é inseparável do tempo. Nós caímos na existência, nós já estamos contando no tempo. Então, o homem só existe porque está essencialmente ligado ao tempo. Tanto é que ele envelhece, né? Ninguém fica parado no tempo, do ponto de vista biológico, né? Até. Então, existir é construir o futuro. Então, e é isso que distingue o homem dos entes que são prisioneiros do presente, né? Então, aqui você percebe que nós somos diferentes de todos os outros entes do mundo. Então, a temporalidade. E por fim, nós vamos aqui já caminhando, né? Nós temos aqui uma outra dimensão também, né? Além da temporalidade, que é essa questão da finitude, que é o ser para a morte. Então, nós temos aqui a imagem de uma pessoa famosa, né? Que todo mundo conhece. Então, esse existencial é a maior das certezas humanas, a morte. Então, é o maior de todas as certezas, né? A morte do ser humano. Então, o ser está sempre nesta possibilidade. Então, o homem é, sobretudo, um ente que está no mundo para a morte. Contudo, né, isso aqui ninguém pode negar, que o homem é um ser que está no mundo para a morte. Isso é inexorável. Todo ser, todo ente, né, ele está aqui para a morte. Então, agora, paradoxalmente, a gente continua. Antes da própria morte, nós só temos a experiência com esta indiretamente através da morte dos outros. Eu não conheço, nunca vou ver a minha morte. Eu só conheço a realidade pela morte do outro, né? Então, esse aqui é o ser da finitude, é o ser para a morte. E continuando aqui, ó, à medida em que vivemos a ideia de morte, que é a questão da finitude, né? Então, nós vamos ver que é algo que cresce e se desenvolve em nós. Se desenvolve em nós. Então, pessoal, essas características que o Heidegger traz, o ser aí, primeiro eu existo, eu estou aqui. Depois, eu estou na existência, eu estou no tempo, a temporalidade, né? Eu faço parte do tempo. Tem também a espacialidade, eu faço parte do espaço que eu estou vivendo, mas dentro da minha existência, eu sou um ser inexoravelmente, indiscutivelmente, um ser para a morte. E é por isso que Heidegger tem outros termos que nós não tratamos aqui, mas ele vai tratar da angústia, né, da náusea, como tem outros como filósofos existencialistas vão falar, que está ligado com essa dimensão, né, do ser humano, que é a dimensão da morte. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai finalizando, né? Esses foram alguns tópicos, né? alguns fragmentos, alguns tópicos do pensamento do Heidegger, nessa obra chamada Ser e Tempo. É uma obra muito grande, né? Tem muita coisa ali, mas que ele nos leva, né, a essa reflexão. Ele balança a nossa cabeça, né? Ele balança o nosso senso comum, porque tem conceitos complexos, né? Mas que no fundo, são questões que tocam a nossa existência de fato, né? Nosso ser no mundo, que é um ser que está voltado para viver essa vida, mas que encontra lá na frente a finitude diante da existência. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Beleza, então até a nossa próxima aula.